Fala pessoal, tudo bom com vocês? Pastor Cristo de novo na área para a nossa leitura na Palavra de Deus e que você seja transformado através dela. Estou aqui com minha Bíblia 365 dias, preparada para nós avançarmos cada vez mais. Tá bonito de ver, antes eu já trazendo a memória, antes, bem no comecinho, eu falei assim, tem uma jornada pela frente. E ler a Bíblia em 365 dias é como pegar um saco de sal e ter que comê-lo inteiro. É uma porção a cada dia, porque senão você não consegue. Teu corpo não aguenta, você tem que lidar com as situações. E é sempre com pitadinha de sal, pitadinha de sal. E assim a gente vai consumindo o saco de sal e depois disso a gente pode dizer que a gente teve tempo com a pessoa, ou com alguém, ou com uma situação. E a Bíblia é mais ou menos assim. É sempre uma pitadinha de sal a cada dia para temperar a vida, temperar aquilo que nós vivemos com o Senhor. Então, quero incentivar também aí no link aqui, videozinho, tá aqui da tabela cronológica, para que você entenda qual a situação que o profeta está falando, ele está trazendo a profecia, o que está acontecendo naquele período. E assim a gente consegue se localizar no período do Antigo Testamento. Beleza? Sem mais delongas, vamos lá para a nossa leitura de 235. Muito bem, vamos para a nossa leitura. Eu falei 235, não, é 236. Estamos aí em Jó, temos hoje e mais 9 dias em que nós estaremos lendo Jó intensamente esses próximos dias. Frio, aquecedor, já está mais ameno, não está aquele frio. Esse ano eu acho que a gente nem usou tanta japona, teve alguns períodos que era muito frio, à noite, principalmente em casa, a gente põe um foguinho, a gente dá uma esquentada, né? Tem um tempo junto, a mesa, aqui eu esquento o ambiente para eu poder ler com vocês bem tranquilo. Eu não gosto muito de jaqueta, a camiseta é o suficiente e eu me sinto bem à vontade desta forma, beleza? Mas pegue lá o seu café, pegue o seu chá, pegue o refri, pegue água, pegue o que for, para que a gente possa lê-la bem tranquilo e desfrutar desse momento da Palavra de Deus nos aquecer. Tá bem quente o café que eu fiz. Queimei a língua. Mas vamos lá para a nossa leitura de Jó 12, 1 e 15, 25. 35. Deixa eu abrir aqui, eu vou tirar essa tampa, aí eu já fico mais tranquilo. Aí ele já vai esfriando, porque ele está bem quente. Esse é o dilema de cada um que usa, todos que usam óculos. Quando você vai soprar algo quente, embaça tudo. A gente não enxerga mais nada, senão a gente não consegue nem ler. Pegou lá a tua Bíblia? Referências aqui embaixo. Vamos lá. Então Jó respondeu o amigo dele. Ontem nós lemos sobre isso. Na verdade, vocês são o povo e com vocês morrerá a sabedoria. Mas eu também tenho entendimento e em nada sou inferior a vocês. Quem não sabe coisas como essas? Eu sou motivo de riso para os meus amigos. Quem invocaria a Deus? E ele me respondia: o justo e o reto são motivo de riso. No pensamento de quem está seguro, há desprezo pela desgraça, um empurrão para aquele cujos pés já vacilam. Os opressores têm paz em suas tendas, e os que provocam a Deus estão seguros. O Deus deles é a sua própria força. Mas pergunte agora aos animais, e cada um deles o ensinará. Pergunte às aves do céu e elas lhe contarão. Ou fale com a terra e ela o instruirá. Até os peixes do mar lhe contarão.
de todos esses, quem não sabe que a mão do Senhor fez isto? Na sua mão está a vida e todos os seres vivos e o espírito de todos o gênero humano, todo o gênero humano. Por acaso o ouvido não avalia as palavras assim como o paladar prova as comidas? Está a sabedoria com os idosos? Será que a longevidade traz o entendimento? Com Deus está a sabedoria e a força, e Ele tem conselho e entendimento. O que Ele derruba não pode ser reconstruído. Se Ele lança alguém na prisão, ninguém a pode abrir. Se Ele retém as águas, elas secam. Se Ele as solta, elas devastam a terra. Com Ele estão a força e a sabedoria. A Ele pertence o engano e o enganador. Ele leva os conselheiros embora, descalços, e faz os juízes de tolos. Solta os laços que prendem os reis e amarra uma corda aos seus lombos. Ele leva os sacerdotes embora, descalços, e transtorna os poderosos. Deixa os conselheiros sem palavras e tira o entendimento dos anciãos. Lança desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto dos fortes. Das trevas revela coisas profundas e traz à luz a densa escuridão. Deus engrandece as nações e depois as destrói. Dispersa-as de novo, as congrega. Tira o entendimento dos chefes do povo da terra e os faz vaguear pelo deserto sem caminhos. Nas trevas andam tateando sem terem luz, ele os faz cambalear como bêbados. Eis que os meus olhos viram tudo isso e os meus ouvidos ouviram e entenderam. O que vocês sabem eu também sei e nada sou inferior a vocês. Mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me diante de Deus. Vocês, porém, cobrem a verdade com mentiras? Todos vocês são médicos que não valem nada. Quem dera vocês ficassem completamente calados. Vocês poderiam passar por sábios. Não é isso que Salomão escreve, acho que em Provérbios, fala assim, aquele que se cala passa por sábio? Mais ou menos isso aí. Ouça agora a minha defesa e preste atenção aos argumentos dos meus lábios. Será que vão dizer perversidades em favor de Deus? Isso minha esposa fica às vezes brava comigo. Quando em tempos de conflito, quando eu fico quieto, ela fica mais brava porque eu estou ficando quieto, porque daí eu pareço que eu sou o indefeso, ou aquele que não fez nada. Amor, te amo, se você estiver vendo isso. Mas é mais ou menos isso, aquele que se cala. A princesa Elizabeth, ela falava isso. Sabe uma das coisas mais difíceis de se fazer em meio a alguns conflitos e reuniões difíceis? É não falar nada. É uma das coisas mais difíceis. E olha só, fala assim, quem dera vocês ficarem completamente calados. Vocês poderiam passar por sábios, viu só? Então essa é a intenção. A gente vê que a Bíblia, ela demonstra isso, ela fala isso para nós. Então que a gente possa realmente em momentos assim de conflito, se não vale a pena falar, então a gente não fala. Continuando aqui, retomando o 8 ali. O 6. Ouçam agora minha defesa e prestem atenção aos argumentos dos meus lábios. Será que vão dizer perversidades em favor de Deus? Vão dizer mentiras a favor dele? Serão parciais por ele? Argumentarão a favor de Deus? Por acaso seria bom se ele os examinasse? Ou vocês zombariam dele como zombam das pessoas? Ele certamente os repreenderá se em culto forem parciais. A grandeza dele não os amedrontaria? E o terror dele não cairia sobre vocês? As máximas de vocês são provérbios de cinzas? As defesas de vocês são muralhas de barro? Calem-se diante de mim e eu falarei. Que vergonha sobre mim o que vier. Vergonha não. Que venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne nos meus dentes e porei a minha vida nas minhas mãos. Eis que ele me matará. Já não tenho esperança, mesmo assim defenderei a minha conduta diante dele.
Também isso será minha salvação, o fato de um ímpio não comparecer diante dele. Ouça com atenção as minhas palavras e escutem a minha exposição. Tenho já bem encaminhada a minha causa e estou certo de que serei justificado. Quem há que possa entrar em litígio comigo? Se houver, eu fico calado e morro. Conceda-me somente 2 coisas, ó Deus, e assim não me esconderei de ti. Tira a tua mão de cima de mim e não me amedronte o teu terror. Interpela-me e eu responderei, ou deixa-me falar e tu responderás. Quantas culpas e pecados tenho eu? Mostra-me a minha transgressão e o meu pecado. Por isso escondes o teu rosto e me consideras teu inimigo. Queres aterrorizar uma folha levantada pelo vento e perseguirás a palha seca? Pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuís as culpas de minha mocidade. Também prendes os meus pés com correntes, observas todos os meus caminhos e traça limites à planta dos meus pés, apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como a roupa que é comida pela traça. O ser humano nascido da mulher vive breve tempo, cheio de inquietação. Nasce com a flor e murcha, foge como a sombra e não permanece. Sobre ele abre os teus olhos se me fazes entrar em juízo contigo. Quem poderá tirar coisa pura daquilo que é impuro? Ninguém. Visto que os dias do ser humano estão contados, o número dos seus meses está nas tuas mãos. Traçaste limites até dos quais não passará. Desvia dele o teu olhar para que tenha repouso, até que, como trabalhador, tenha prazer no seu dia. Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada voltará a brotar, e não cessarão os seus rebentos. Se as suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como as plantas novas. Mas se alguém morre, fica prostrado. O ser humano expira e para onde vai? Como as águas do lago evaporam e o rio se esgota e seca, assim o ser humano se deita e não se levanta. Enquanto existirem os céus, não acordará nem será despertado do seu sono. Quem dera me escondesses na sepultura e me ocultasses, até que a tua ira passasse. Quem dera me fixasses um prazo e depois te lembrasses de mim. Quando alguém morre, será que volta a viver? Todos os dias da minha luta esperaria até que viesse a minha mudança? Tu me chamarias e eu te responderia, terias saudades da obra das tuas mãos? E até contarias os meus passos e não levarias em conta os meus pecados? A minha transgressão estaria selada num saco e teria encoberto as minhas iniquidades. Mas como o monte que desmorona e se desfaz, e a rocha que se move do seu lugar, como as águas gastam as pedras e as cheias levam o pó da terra, assim destróis a esperança humana. Tu prevaleces para sempre contra o ser humano e ele passa, mudas o semblante dele e os despedes. Os seus filhos recebem honras e ele não sabe, são humilhados e ele não percebe. Ele sente as dores apenas do seu próprio corpo e a sua alma lamenta apenas por si mesmo. Então ele faz, o temanita, tomou a palavra e disse: será que um sábio daria respostas vazias? Será que encheria a si mesmo de vento leste? Argumentaria com palavras que de nada servem e com razões das quais nada se aproveita? Mas você destrói o terror de Deus e diminui a devoção a ele devida, pois o que você fala se inspira em sua iniquidade, e você adota a língua dos astutos. A sua própria boca o condena, e não eu. Os seus lábios não testemunham contra você. Será que você é primeiro homem que nasceu?
Por acaso você foi formado antes dos montes? Será que você ouviu o conselho secreto de Deus e detém toda a sabedoria? O que você sabe que nós não sabemos? O que você entende que nós não entendemos? Também há entre nós homens idosos e de cabelos brancos, aí, ó, muito mais velhos do que o seu pai. Você faz pouco caso das consolações de Deus e das suaves palavras que dirigimos a você? Porque você se deixa levar pelo seu coração. Porque os seus olhos flamejam para que você dirija contra Deus e o seu furor. E por que deixa que tais palavras saiam da sua boca? Quem é o homem para que seja puro, e o que nasce da mulher para ser justo? Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros aos seus olhos. Quanto menos o homem que é abominável e corrupto, que bebe a iniquidade como a água. Escute o que eu vou explicar. Vou contar-lhe o que vi, o que os sábios anunciam sem ocultar nada, tendo recebido dos pais deles, aos quais somente foi dada essa terra, sem que nenhum estrangeiro passasse por eles. O ímpio é atormentado todos os dias no curto número de anos que se reserva para o opressor. O som dos horrores está nos seus ouvidos, na prosperidade lhe sobrevém o destruidor. Não crê que possa escapar das trevas, e sim que a espada o espera. Anda vagando em busca de pão, dizendo: onde está? Bem sabe que o dia das trevas está perto. A angústia e a tribulação o assombram, prevalecem contra ele como o rei preparado para a batalha. Porque ele levantou a mão contra Deus e desafiou o Todo-Poderoso. Arremete contra ele obstinadamente, protegido por um grosso escudo, porque cobriu o rosto com a sua gordura, que se acumulou também na cintura. Morou em cidades assoladas, em casas que ninguém deveria morar, que estavam prestes a virar ruínas. Por isso não ficará rico, nem subsistirá a sua riqueza, nem se estenderão os seus bens pela terra. Não escapará às trevas, a chama do fogo secará os seus rebentos, e ao sopro da boca de Deus será arrebatado. Que ele não confie na vaidade, enganando a si mesmo, porque a vaidade será a sua recompensa. Esta lhe chegará antes da hora, e o seu ramo não reverdecerá. Será como a videira que perde as uvas ainda verdes, como a oliveira que deixa cair a sua flor. Porque a companhia dos ímpios será estéril, e o fogo consumirá as tendas do suborno. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. O coração deles só prepara enganos. 1 Coríntios 15, 29 e 58. De outra forma, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? E por que também nós nos expomos a perigos a toda hora? Dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se como homem lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos? Não se enganem, as más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade. Aí a frase que muitos acham que não é da Bíblia, mas está aqui, as más companhias corrompem os bons costumes. Então isso aconteceu comigo. Na época que Deus me resgatou, eu tive que tomar uma decisão. E o pessoal lá em casa, se preparar para fazer algumas coisas que não são legais. E teve um dia que, quando Deus me restaurou, eu falei: gente, eu não quero mais fazer isso aqui em casa. Não vamos mais fazer. Eu também tinha minha filha mais velha, era um bebezinho e tal. Depois disso, esses amigos foram tudo embora. E se a gente mantém essas más companhias, os bons costumes,
as coisas que podem ser honrarias, elas somem, elas não têm mais sentido. E aí, ó, é a frase tipo: voltem à sobriedade como convém e não pequem, porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isso para vergonha de vocês. Mas alguém dirá: como é que os mortos ressuscitam? E com que corpos virão? Insensato, o que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. E o que semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas simplesmente o grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá como Ele quer dar, e a cada um das sementes dá o seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, outra é a dos animais, outra das aves, outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e a outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra é a glória da lua, e outra das estrelas, porque até entre a estrela e estrela há diferenças de glória. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo da corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Pois está escrito: o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. Mas ao último Adão é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno, e o segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Com isso quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdará a incorrupção. É isso que Paulo está dizendo assim. Quer ter um corpo incorruptível? Nós temos que plantar a semente. Qual que é a semente? É esse corpo aqui, ó. Esse físico, para que ele possa se tornar o corpo celestial. É isso que Paulo está abrindo os olhos para as pessoas. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? E onde está, ó morte, o seu aguilhão? Isso é um salmo. O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Então, chegará um momento em que nós enfrentaremos a morte e isso fará com que nós possamos, na vinda de Cristo, receber o corpo incorruptível, um corpo celestial. E aqui eu imagino, é um corpo sem a carne e sem o sangue. É algo novo. Como? Não sei. Não sabemos. Mas pressupõe aqui que o sangue e o corpo não herdarão o reino de Deus. Então, isso daqui, ó, esse corpo, o sangue que a gente vê, não pode herdar o reino de Deus. Não pode fazer parte. Por isso que Deus tem que dar algo novo para nós. E assim também nós receberemos um novo nome.
e será escrito numa pedra branca. Isso está em Apocalipse. Nós vamos ler, chegaremos lá mais no final da nossa leitura, no final do ano, se você começou esse ano, e assim por diante. Então, faz parte, gente. Esse corpo adoece, esse corpo envelhece, esse corpo trava, esse corpo dói. Então, é um enfado total isso daí. A nossa mente não acompanha, parece que a gente quer avançar, mas o corpo não ajuda. Mas há esperança para nós na eternidade. Salmo 39, 1 a 13. Lembrando que nós estamos relendo, já lemos o Salmo até metade do ano, fizemos primeiro semestre, agora o segundo semestre a gente lê novamente o Salmo. E essa aqui é a outra versão, porque antes eu estava lendo o NVT, agora é NAA. Eu disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, porém mordaça a minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Emudeci em silêncio, calei a respeito do bem, e a minha dor se agravou. O coração me ardia no peito, enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim. Então eu disse em voz alta, Senhor, dá-me a conhecer o meu fim, e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos à tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. De fato, o ser humano passa como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. E eu, Senhor, que espero, Tu és a minha esperança, livra-me de todas as minhas iniquidades. Não permitas que os insensatos zombem de mim. Emudeço, não abro os lábios, porque Tu fizestes isso. Tira de sobre mim o Teu flagelo, pelo golpe da Tua mão estou perecendo. Quando castigas alguém com repreensões por causa do pecado, destróis nele como traça, e o que tem de precioso, de fato, o ser humano é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração, escuta-me quando gritam por socorro. Não fiques insensível às minhas lágrimas, porque sou forasteiro diante de ti, peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento antes que eu passe e deixe de existir. E Provérbios 21, 30 a 31. Não há sabedoria, nem entendimento, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo é preparado para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. E assim terminamos a nossa leitura de 236. Vamos avançando a cada dia. Que bom que você está aí. Já comento bastante coisa no meio do caminho para você desfrutar de uma leitura e também de ideias e entendimentos da palavra de Deus e que assim a gente possa avançar cada dia mais. Eu sou o pastor Christopher, assine o canal, ative o sininho, dá um like, compartilhe e comente, para que assim as pessoas entendam e o YouTube entenda que é relevante a leitura da palavra de Deus e que ela é boa para as pessoas e assim entregar cada vez mais para que o Senhor nos ministre através dela, ok? Dito isso, Deus abençoe vocês e eu espero vocês para a leitura de amanhã.